A gente tem uma direita avançando que está problematizando a política de todas as formas. Mas o problema não é esse, da problematização. O problema é aquilo que o Sartre fala que é o jogo da má-fé, a má intenção, o mau caratismo e, sobretudo, a falcatrua. Pondé, por exemplo, você vê que é aquele cara que luta contra quem luta em busca de um mundo melhor. O seu pessimismo, que ele diz que é uma tragédia, que não é, eu já disse várias vezes, que tragédia é um gênero literário e não uma postura filosófica, está contagiando muita gente. De um lado você tem o Demetrio Magnoli, que também ele luta contra as cotas raciais e também tem esse posicionamento à direita. E aí você tem agora esse Leandro Narlock, vários outros aí também, na Jovem Pan, vários lugares. Esse Leandro Narlock, ele também é uma espécie aí de filho do Pondé que escreveu textos naquela coleção Guia Politicamente Correto, que é um livro repleto de fake news que querem fazer uma nova historiografia, mas eles fazem uma historiografia da distorção da realidade. É justamente dentro desse contexto, desse avanço, que, por exemplo, se você tem ali nos anos 80, todo mundo se colocava como social-democrata e hoje eles se colocam à direita e se dão o luxo de defender posturas nazifascistas, como, por exemplo, lutar contra aqueles que falam sobre o direito das minorias, isso é o ápice do que vem acontecendo agora nesse governo. O que quer dizer que isso não vem ocorrendo agora. É um processo que já vem ao longo dos anos e que se encontrou agora neste governo como o ápice moral aí. O que eu quero conversar com vocês é um texto aqui que representa essa nova direita. Mas antes, você vai se inscrever, compartilhar, porque isso é importante para um canal aqui de esquerda levar adiante informação de qualidade e, sobretudo, com um aprofundamento filosófico. Pois bem, então vamos lá. Esse cara aí que eu falei, o Leandro Narlock, ele voltou a reestrear na Folha de São Paulo e ele é uma espécie aí de filho de Pondé. Vira e mexe, vive aparecendo com o Pondé, fazendo alguns comentários, algumas críticas, etc e tal. Ele fez um texto que o título é esse aqui, eu até separei no notebook aqui para vocês verem. Problematizadores compulsivos. Se você de um lado tem o Pondé que luta sistematicamente contra a educação, ele colocou vários artigos na Folha de São Paulo contra os professores, dizendo que eles estavam doutrinando em sala de aula e que a pessoa que luta a favor de um mundo melhor está mentindo porque ela não cuida nem do próprio vizinho, ou seja, ele luta contra quem busca justiça. Agora você tem esse que diz que é proibido problematizar. O texto dele, como a gente já sabe, tem aquelas velhas características da direita e é muito parecido com o do Pondé. Existe um trecho aqui, ó, só para vocês verem, ó, para dizer aqui, ó. Ele diz assim, ó: afirmei na semana passada que o exibicionismo moral leva as pessoas a imaginar ou enxergar episódios de opressão. Quem detecta injustiças que escapam ao radar dos outros ganha uma aura de sofisticação moral. Eleva o status no grupo moralmente respeitável. Olha só o grau da irresponsabilidade do exibicionismo moral que ele coloca. O que seria esse exibicionismo moral? Esse é uma característica interessante. Eles colocam um assunto, mas não desdobram e não explicam. Então você fica a ver navios sobre a explicação deles. E aí, veja só, isso ajudou a criar uma epidemia da problematização. Se a gente vive numa sociedade democrática onde o conflito faz parte
Qual é o problema de você colocar o problema sobre a coisa? Não é do problema que às vezes nasce o consenso, ou vai gerar uma discórdia, ou, por exemplo, você faz uma relação dialética? O que há por trás quando se coloca que há uma epidemia da problematização? Então vejam, prestem atenção. De um lado você tem um cara que é contra aqueles que lutam a favor de um mundo melhor, em busca de justiça, e do outro você tem esse que fala que há uma epidemia de problematização, é nitidamente contra. É que vocês não viram ainda o ápice da cereja do bolo em relação a essa porcaria que está aqui. E diz assim, ó, as redes sociais estão cheias de gente obcecada em nos convencer de que traços comuns do dia a dia são, na verdade, malignos e reprováveis, pois esconderiam machismo, racismo, transfobia, homofobia, heteronormatividade estruturais. Dentro de uma sociedade democrática, como eu já disse, a problematização faz parte e é algo natural. Não existe problema nenhum do sujeito fazer o questionamento, porque é a partir do questionamento que surge isso. Vamos lembrar a polis, lá entre os gregos. Como é que eles construíam a cidadania ativa? Por meio do diálogo lá na ágora, aonde as pessoas faziam debates e ali elas chegavam no consenso. Mas o que ele quer dizer quando ele coloca isso aqui, que há essa epidemia de problematização? Ele diz assim, ó, só nesta semana problematizaram o hábito de chamar as mulheres pelo primeiro nome. Quem disse isso? Em canto nenhum eu vi isso. Isso é uma invenção da cabeça dele. E ainda há outros questionamentos aqui que ultrapassam o limite do entendimento humano e que demonstra que também não é nada que está rolando nas redes. Veja só. Que os homens se vestem de mulher no carnaval, palavras ou expressões do português ou nome de times da NBA e Black Friday. Não diz nada com nada. Nada com nada é ridículo. E aí vem, olha só. Aqui é o ápice da cereja do bolo, que aí você vê o posicionamento dele, mas ele usa de um artifício, e isso a gente tem que pegar na leitura de um texto. Veja só. Uma amiga minha tem certa razão quando diz com um tremendo sotaque de colonos do sudoeste do Paraná, que essa mania é resultado da falta de lote para carpir. Ou seja, a gente sabe que nessa região do sul existe muita gente conservadora. E ele coloca esse velho artifício da amiga como se ele estivesse no altas horas, aonde aqueles adolescentes falam, uma amiga minha perguntou que está querendo saber sobre determinadas questões sexuais. É a mesma coisa, é ele que pensa dessa maneira. Nós estamos num momento onde a palavra está dada no mundo. Então todos aqueles que estão nas redes sociais, mesmo que não o estejam, têm o direito de dizê-la e apropriá-la. Mas não, essa gente não quer problematização diante de um neoliberalismo e um capitalismo mais selvagem, aonde um Brasil com 14 milhões de desempregados, uma desindustrialização feroz, um neoliberalismo avançando em cima de um mercado financeiro cada vez mais violento, que jogam as pessoas para o mercado informal, porque não há outra opção. E além disso, você não pode problematizar. Entenderam o que eu estou querendo dizer? É essa a visão quando eles colocam desse tipo de mundo que eles têm. Um mundo que é totalmente anarcocapitalista, cada um por si, correndo atrás do seu. E a partir disso, você não tem tempo para ficar questionando. Você tem que encontrar soluções mediante as dificuldades que você está passando. É exatamente a utopia defendida por eles.
problemas políticos, questionamentos? Não, isso não existe. Você não tem tempo para isso. É necessário que você seja aquilo que o Herbert Marcuse ou Bill Churran muito bem falaram de maneira muito próxima, que é você ser um sujeito do desempenho. Ou como Marcuse diz, o princípio do desempenho. Você tem que ter isso, essa iniciativa. E o Bill Churran vai falar que você é o sujeito do desempenho dentro dessa lógica neoliberal que o deixa doente, com síndrome de burnout e sobretudo depressão, porque você vai culpar a si mesmo e não a organização social e o sistema. É só você que vai problematizar a si mesmo, você não vai problematizar nada. É você com eu do bloco eu sozinho. Então vejam só, deram para perceber a forma de sociedade, organização social da qual eles pensam, esse grupinho, é exatamente isso. Você não pode questionar o sistema cada vez mais precário do trabalho, você não pode questionar a terceirização, as reformas que vêm acontecendo, e nem as ações políticas que esse governo vai tomando dia após dia. E além disso, há uma epidemia de problematização. Vejam só a gravidade que é. Ou seja, relações dialéticas, onde você tem um ponto e você faz um contraponto e tenta chegar em algo novo, não, nem pensar. Para essa gente, você tem que trabalhar, carpir, como ele disse, e fazer o seu serviço e pronto, acabou. Não é necessário fazer mais nada além do que isso, ficar questionando, porque isso é perca de tempo. Você tem que trabalhar, única e exclusivamente. É preciso que a gente fale e denuncie esse tipo de coisa e entre em franco debate. Por quê? Nós estamos numa sociedade onde o processo de desescolarização está cada vez maior. E essa desescolarização, ela é derivada do avanço do neoliberalismo na sociedade, que iniciou lá nos anos 90, com Fernando Henrique. Um pouquinho ali no Collor, ele já avançou no Fernando Henrique de vez, e com a ideia do consenso de Washington. E agora com o avanço maior ainda da desindustrialização e o mercado financeiro, o que empurram as pessoas para uma opção apenas: o trabalho de comércios e serviços. E dentro desse trabalho de comércios e serviços, não há uma exigência de você adquirir um estudo, um diploma. Então muitos vão trabalhar, ganhar bons salários sem a aquisição de um diploma. E elas vão achar isso um exercício cômodo, porque a relação do homem brasileiro com o conhecimento, ela é meramente utilitária. Não há uma relação de um desenvolvimento intelectual e cultural. Como, por exemplo, um sujeito cubano que ele é um taxista, mas ele tem toda uma relação com a cultura, com a literatura, com as artes, etc. Ele pode ter uma ampla formação e trabalhar naquilo. Aqui no Brasil, não. Se não exige que eu me eduque, porque eu estou aqui dentro dessa lei da selvageria, essa espécie, como eu disse, de anarcocapitalismo, eu vou trabalhar naquilo que eu posso fazer. E é dentro desse contexto de avanço de deseducação, por conta do que eu já disse, desse avanço neoliberal e o avanço financeiro, sobram-lhe apenas algo que já foi dito: esses mercados, esses tipos de serviços. E as pessoas vão trabalhar e vão entrar dentro dessa lógica alienante, inquestionável e, sobretudo, doutrinadora. É exatamente esse tipo de sociedade da qual essa organização capitalista que ele está pensando quando diz que é necessário, que isso é falta de pessoas, é falta de carpir. Veja só, esse grupinho que tem o Rodrigo Constantino, que tem esse Pondé, que tem esse Olavo de Carvalho, esse Demetrio Magnoli,
e agora esse Narlock, dentro desse contexto que eu já disse de deseducação, eles fazem sim a cabeça de muita gente, até porque eles têm um aparelho estatal, o poder político e o poder financeiro. E o alcance de suas mensagens, elas são cada vez maiores. E dentro desse avanço, novos saberes vão sendo construídos. Vamos lembrar que a nova escola, ela está sendo aparelhada hoje por uma espécie de bolsonaristas olavetes e que eles querem fazer uma reorganização da história do Brasil. O que significa isso? Apagar aquelas mensagens anteriores, criar uma nova mensagem para uma nova geração que está por vir, e dentro desse processo alienante de deseducação, de desindustrialização e sobretudo de financiarização, você entra nessa lógica individualista, cada um por si, e que é necessário fazer dinheiro a todo instante. Não é preciso ficar com determinados questionamentos, porque isso atrapalha a dinâmica da vida em sociedade. Vamos lembrar aquele ditado da Margaret Thatcher? Não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos e famílias. O que nós vemos dentro hoje é exatamente isso. É esse avanço desse contexto de famílias, de indivíduos, só que cada vez mais reacionários. Eles dizem-se conservadores, mas são reacionários. Porque, por exemplo, eles não defendem o direito das minorias. O que eles defendem, eles chamam de liberdade individual, que é carregada da responsabilidade. Mas vamos lembrar que a história do neoliberalismo que eles tanto defendem, da livre iniciativa, aqui na América Latina, ela se deu por meio de inúmeros golpes de Estado. A começar no Chile, onde houve toda uma implementação do neoliberalismo, inclusive os think tanks estavam lá. Martin Friedman é um deles que estava ali apoiando Pinochet. O neoliberalismo se instaurou como no Chile? A partir do assassinato de Salvador Allende. E ali surgiu para vários países a instauração desse regime político que prega essa livre iniciativa, mas que no fundo, ao analisar, ele impõe uma seguinte diretriz: aqueles que estão mais aptos a essa organização capitalista nova tendem a sobreviver. Aqueles que ficam apenas a esperar oportunidades tendem a ficar para trás. Esse é um pensamento clássico do Friedrich von Hayek. Por isso que ele pega muito bem essa questão da livre iniciativa. Vamos lembrar que Paulo Guedes, hoje esse aí que está na economia, estava lá no Chile do Augusto Pinochet, apoiando, fazendo ações. Então é esse tipo de sociedade, esse tipo de utopia que essa gente defende e que vem falando o tempo todo, e que é preciso a gente criar uma contranarrativa, uma contra-hegemonia para demonstrar o que há de errado nessa sociedade ao pregar a livre iniciativa, que livre iniciativa não tem coisa nenhuma. Basta ver a história da América Latina, como eu já disse anteriormente, que foi uma sucessão de golpes de estados, destruição de famílias, de pessoas e, sobretudo, instauração de várias ditaduras militares que duraram anos e anos e anos. E foi nesse contexto que o neoliberalismo fincou seus pés aqui, entre nós, irmãos, na grande pátria. E dentro de todo esse contexto, esse sujeito diz que não se pode problematizar. Vejam só a gravidade do assunto. Para encerrar essa conversa, tem outra questão aqui. Ele diz assim: hoje, a abundância de relatos de vitimização e injustiças, porque para essa gente aí, tudo é vitimização, tudo é injustiça.
O negro, sua causa social, a destruição que ele vem sofrendo sistematicamente na sociedade. Os grupos LGBTs, os vários outros, os direitos dos indígenas que estão sendo destruídos lá na Amazônia por meio dos avanços das políticas, das reformas do governo Bolsonaro, ele vai dizer que é vitimização. Vamos lembrar aquele Sérgio Camargo, que recentemente estava na Fundação Palmares também. Ele vai nessa mesma linha de vitimização. Então veja só. Vitimização e injustiças, continuando o texto. Em vez de mostrar um excesso de opressão na sociedade, revela na verdade a escassez dela. Veja só, escassez de opressão. Eles vivem um sistema capitalista, mas eles não entendem como funciona o sistema. Por mais que eles o defendem, eles não o conhecem de maneira nenhuma. A livre iniciativa neoliberal é a forma mais deplorável de opressão que já existiu. Peguemos o exemplo do Augusto Pinochet. Não é preciso falar mais nada. E existem outras iniciativas aqui entre nós irmãos também. Olha só para fechar. Então existem esses relatos, existem e muitas são graves. Aí ele fala, não, existem e muitas são graves. Por isso mesmo, não precisamos perder tempo com opressões imaginárias. Olha só, opressões imaginárias. O real está demonstrando a cada dia mais claro o que está acontecendo. Rumo nós estamos à sociedade Rio das Pedras, totalmente anarcocapitalista, e ele ainda tende a ofuscar. Mas por que eles estão dizendo isso? A gente sabe que há um desespero, há uma desestruturação total do governo deles, então eles estão desesperados porque eles não sabem o que fazer dentro desse processo sistemático de destruição que o governo Bolsonaro vem passando. Então, a partir disso, bate o desespero, desligar o notebook aqui, e eles não sabem mais o que fazer. Então, eles ficam fazendo esse tipo de defesa a todo instante. Lembremos Luiz Felipe Pondé, que ele se colocou ao lado de Bolsonaro, ao lado de Olavo de Carvalho, fez vídeos no Brasil Paralelo, agora está tentando se descolar. Não. Isso é só pura fachada. Ele quer se colocar como liberal, não é. Então pare e pense sobre isso, analise esse contexto, toda essa organização social dessa gente, como eles pensam, como eles agem e que tipo de sociedade passa pela cabeça deles. É mais ou menos aqui que eu coloquei. Tá? Então por hoje é isso. Até mais.